Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha postura no atendimento das questões que envolvem alimentos, seja ação de alimentos, seja revisional ou seja até mesmo execução de alimentos. Nós aprendemos com o conhecimento das constelações e o pensamento sistêmico que no equilíbrio de troca, no que diz respeito às relações entre pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam, na medida do que os pais têm disponível para dar, e que os filhos tomam aquilo que lhes cabe. Não há, portanto, na relação entre pais e filhos, a necessidade do equilíbrio de troca, porque os filhos tomam e os pais dão. E aprendemos também que os pais sempre são os pais certos para os filhos e que não há possibilidade de se exigir pais diferentes, ou seja, não há possibilidade de os filhos quererem que os pais sejam diferentes. Então, como fica para nós advogados quando somos procurados por uma mãe, por exemplo, poderia ser por um pai também, mas vamos falar aqui por uma mãe, que quer demandar uma ação de alimentos ou uma cobrança de alimentos em nome de um filho contra o seu próprio pai. Qual é a nossa postura? Qual é a forma que nós podemos auxiliar ou facilitar uma boa solução nesses casos? Recordando que os pais dão na medida que estão disponíveis para dar. Então, talvez a pergunta que nós devemos nos fazer é: em relação a que esse pai não está disponível para olhar para o seu filho? Em relação a que esse pai não oferece ao seu filho o suficiente para o seu sustento? E como nós podemos expandir a consciência e talvez mostrar para esta mãe algo que esteja oculto nesse sistema ou algo que esteja relacionado a essa indisponibilidade do pai em contribuir no sustento. Então, uma das formas que eu utilizo para demonstrar o que talvez esteja oculto no sistema familiar para essa mãe é através dos bonecos. Então, aqui eu demonstro para essa minha cliente, que digamos fosse essa pessoa aqui, que existe aqui o sistema familiar dela, e aqui existe o sistema familiar do pai da criança, e aqui a criança. E que no sistema familiar da mãe existe uma frequência, que aqui está representada pelo verde, e aqui no sistema familiar do pai existe uma outra frequência, representada pelo laranja. E coloco para a mãe que talvez exista uma possibilidade de algo oculto no sistema do pai que não o permite estar disponível para esta criança. E que talvez este pai esteja olhando para os seus pais como quem ainda precisa de algo. Como ainda alguém que está na sua postura infantil, exigindo dos seus pais talvez amor, atenção, cuidado, que aqui esteja ausente. Então esse pai, ou ele olha para o seu filho na mesma postura que os seus pais olhavam para ele, ou seja, com pouco, ou ele sequer olha para o filho, porque ainda está olhando para os seus ancestrais, para os seus pais, exigindo que eles lhe deem atenção, amor e carinho. E aí, no caso, esta mãe, uma forma que ela tem de auxiliar a própria criança é trazer a frequência, trazer a vibração do seu sistema familiar, de acolhimento, de cuidado, de amor, para que esta mãe também não entre na frequência de cobrança, na frequência de exigências, tornando ainda mais difícil para esse filho estar leve, livre e equilibrado na relação pai e mãe.
Então, esta mãe pode, sim, demandar na justiça uma ação de alimentos, uma cobrança de alimentos, mas a postura é de respeito, é de acolhimento e de compreensão em relação às dificuldades desse homem em olhar para o próprio filho. Então, a mãe, ela apenas exige, através da lei, o cumprimento das obrigações paternas, mas internamente a postura dela é de respeito e é de acolhimento. E nós, advogados, também colocamos para essa mãe, para essa nossa cliente, que a nossa postura processual vai ser uma postura de respeito e uma postura de acolhimento, que nós demandaremos a ação de cobrança ou a ação de alimentos pontuados nas determinações legais. Não entraremos nas questões pessoais e subjetivas do conflito que acontece entre uma mãe que quer que o pai olhe para o filho. Porque aqui a mãe sai do seu lugar. A mãe não tem como querer que o pai esteja na mesma frequência dela, porque a frequência é diferente. E o filho, como vocês podem observar, ele está nas duas frequências. E aqui esse sistema pertence ao pai e aqui esse sistema pertence à mãe. Então a mãe apenas olha para o pai e diz: sim, eu vou acionar você na justiça com amor, para que você cumpra a sua obrigação em relação ao nosso filho. E isso basta. Essa é uma forma que muitas vezes eu consigo auxiliar, especialmente a minha cliente, para sair um pouco desse sentimento, desse julgamento que não é positivo, nem para a criança e nem para o sistema familiar do pai. Então é isso, pessoal. A utilização dos bonecos auxilia bastante na expansão da consciência e favorece um novo olhar sobre o conflito. Assim, muitas vezes, os clientes podem encontrar boas respostas e boas soluções para o conflito a partir desse novo olhar. Eu entendo que a utilização dos bonecos depende, sim, de conhecimento, depende de estudo. Quem sentir necessidade de fazer algum curso de formação na área da utilização dos bonecos deve fazê-lo, mas o modelo, a forma de utilização das ferramentas vai muito da habilidade de cada um, da criatividade de cada um, porque vocês podem perceber que eu usei os bonecos, usei papel craft, canetas coloridas, e cada um vai criando a sua forma de abordar o pensamento sistêmico e as leis sistêmicas com o uso de ferramentas diversas. Como Bert Hellinger diz, o essencial é simples. Não se preocupem demais com modelos, com formatos, com estruturas, porque o importante mesmo é o alinhamento com as leis sistêmicas, a nossa postura sistêmica e a conexão que nós criamos com os clientes e com o conflito do cliente. A partir dessa conexão e a partir do alinhamento com as leis sistêmicas, o conhecimento ele vem na prática com o uso das habilidades e ferramentas que são inerentes de cada um. Confie na sua essência, confie na sua boa intenção e vamos em frente. E na medida do possível eu vou tentar contribuir com as minhas experiências, porque afinal são vários anos já que eu venho atuando com o pensamento sistêmico, com as constelações no meu escritório. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.